Olá, pessoal. O tema dessa apresentação é esse aqui. Em relação à consideração moral dos animais, haverá um grau mínimo de convergência entre as diversas correntes da ética normativa? Então, durante essa apresentação, eu vou citar várias teorias, muitas teorias da ética normativa, e, é claro, durante a apresentação, para não me estender muito, não vai dar de apresentar as referências, E isso vai estar, então, nesse artigo que está aqui na descrição do vídeo, Quem quiser ver os autores que propõem cada uma dessas teorias, dessas abordagens, vai estar referenciado lá no artigo. Tá? Bom, vamos lá. Em que medida as teorias da ética normativa concordam e discordam? As discussões da ética normativa normalmente enfatizam a discordância entre as várias abordagens, especialmente entre teorias que são de correntes consequencialistas, deontológicas e centradas no caráter. São as três grandes teorias, três grandes correntes de teoria, na verdade, da ética normativa. Cada uma dessas correntes tem várias teorias dentro. É importante enfatizar essas diferenças para a gente avaliar os diferentes fundamentos e implicações dessas teorias. Contudo, muito menos se repara nisso, mas também existem pontos de convergência. E eu vou defender nessa apresentação que um desses pontos de convergência é a consideração moral plena de todos os seres sencientes. Quando eu falo consideração moral plena, não é alguma consideraçãozinha, é uma consideração para valer, daquela mesma que a gente tem normalmente pelos humanos. Isso eu vou defender que se dá por duas razões. Primeiro, que existem argumentos gerais a favor dessa consideração, que para serem aceitos não é necessário adotar nenhuma teoria ética específica e nenhuma corrente específica de teoria ética, como consequencialismo, deontologia ou éticas centradas no caráter. Se esses argumentos forem sólidos, então toda teoria ética precisa incorporar a consideração moral plena de todos os seres sencientes. E também existem argumentos específicos decorrentes das mais variadas teorias da ética contemporânea para defender a consideração moral plena de todos os seres sencientes. Então, no que se segue, eu vou apresentar os argumentos gerais e a maneira como essa consideração aparece especificamente nas principais teorias da ética contemporânea. E no final, a gente vai ver implicações práticas dessa convergência em relação à situação dos animais não humanos, seja dos animais explorados, seja dos animais que vivem na natureza. Então, vamos começar analisando os argumentos que tentam justificar a desconsideração pelos animais. Bom, acho que quem está assistindo aqui já sabe, mas não custa enfatizar que os animais são explorados para as mais diversas finalidades, alimentação, como modelo de testes, vestuário, etc., vários ramos. Esse uso causa a morte e sofrimento de uma quantidade gigantesca de animais e é amplamente aceito. Além disso, os animais são também prejudicados por processos naturais, como desnutrição, fome, sede, doenças, eventos meteorológicos hostis, desastres naturais, etc. Essa é a situação típica dos animais que estão na natureza, por exemplo. A visão padrão é de que não devemos ajudá-los, é de que devemos deixar a natureza seguir o seu curso. Entretanto, se as vítimas, quer da exploração, quer dos processos naturais, fossem humanas, a visão padrão seria exatamente a oposta, ou seja, de que é injusto explorá-los e de que devemos ajudá-los. E dentre as alegações mais comuns para tentar justificar a visão padrão estão, são muitas, mas eu listei aqui as mais comuns, que são 5. Primeiro, a alegação de que apenas os humanos importam moralmente. 2, a alegação de que os animais não foram feitos à imagem e semelhança de um criador, ou não possuem uma alma imortal, ou qualquer outro argumento religioso desse tipo. 3, a alegação de que os animais não possuem nem têm o potencial para certas capacidades, como capacidade para razão, linguagem, liberdade, agência moral, senso de justiça, autonomia, cultura, capacidade de reivindicar direitos, de entender a noção de direitos, de respeitar os direitos dos outros, etc. Ou que não tem certas relações conosco, por exemplo, relações afetivas, de solidariedade mútua, relações políticas e assim por diante. Ou 4, a alegação de que os animais devem ser desconsiderados porque não pertencem à mesma espécie daqueles que realmente possuem aquelas capacidades ou relações. 5, a alegação de que desconsiderar os animais é uma atitude natural ou tradicional. E a seguir a gente vai ver um argumento que aponta um problema único, um problema geral com todas essas tentativas de defender a desconsideração pelos animais. Então, vamos ver o argumento da relevância. O argumento da relevância, ele parte da premissa, que é uma premissa bastante trivial e acredito eu todo mundo aceita, que é a de que
para um critério estar justificado, ele tem que ser relevante para o que está em jogo, para o que está em discussão. Por exemplo, né, o que é relevante para avaliar um candidato para uma equipe médica são as suas habilidades com medicina, se ele é pontual, se ele trata bem os pacientes e assim por diante. Já para avaliar quem devemos atender em uma emergência, é saber quem está ferido, quem está gravemente doente, quem corre o risco de morrer e assim por diante. Bom, agora imagine se fosse exigido que, para alguém ser aceito para trabalhar em uma equipe médica, ele teria que estar doente. E que, para alguém ser atendido por um médico, ele também teria que ser médico. Isso seria aplicar critérios que são relevantes em um contexto e outro no qual eles não são. O argumento da relevância ele vai apontar que as defesas da desconsideração pelos animais cometem uma confusão similar. Ou seja, aplicam critérios que são relevantes em um contexto e outro onde eles não são. Então vamos ver isso em mais detalhes. O que está em jogo em questões de consideração moral é saber como que nossas decisões afetariam positiva ou negativamente os atingidos por elas. A própria definição de consideração moral já deixa isso evidente. Dar consideração moral a alguém é evitar prejudicá-lo e buscar beneficiá-lo. Se é assim, então o critério adequado de consideração moral, ou seja, o critério adequado para saber a quem dar consideração moral, é saber quem é passível de ser prejudicado e beneficiado. Então vejam os critérios que são normalmente endereçados para defender desconsideração pelos animais, né? A espécie a qual alguém pertence, ter sido ou não criado à imagem de uma divindade, ter ou não certas capacidades ou relações, ou ter ou não o potencial para desenvolvê-las, saber se um comportamento é ou não natural e assim por diante. Nada disso determina quem é passível de ser prejudicado ou beneficiado. Portanto, não são características relevantes para saber a quem dar consideração moral. A posse da senciência, isto é, a capacidade de ter experiências, é aquilo que determina quem é passível de ser prejudicado ou beneficiado. Isso se dá por duas razões. Primeiro, é a senciência que faz com que haja alguém, um indivíduo habitando aquele corpo, e não meramente um corpo vivo, vazio. A senciência é aquilo que separa, de um lado, um humano, um cão, um peixe, um camarão e uma abelha, e de outro, uma planta, uma bactéria e um fungo. Ou seja, os seres sencientes são aqueles seres dos quais se pode dizer que há o ponto de vista daqueles seres. Tem alguém ali dentro. E a segunda razão é que as experiências possuem o que se chama de valência, ou seja, elas podem ser experimentadas como positivas ou negativas. E é por isso, então, que a senciência é uma condição necessária e suficiente para alguém ser passível de ser prejudicado e beneficiado. Bom, a desconsideração pelos animais é comumente defendida alegando-se que só temos deveres para com quem é capaz de reconhecer deveres, que só temos de proteger com princípios de justiça quem tem um senso de justiça, e que só devem ter direitos aqueles indivíduos que entendem a noção de direitos. E como o argumento da relevância vai apontar, então, essa é uma confusão análoga a pensar que para alguém deva ser atendido por um médico, é necessário que ele também seja um médico. Essas capacidades, né, reconhecer deveres, ter um senso de justiça, entender a noção de direitos, etc., são relevantes para saber a quem responsabilizar, mas não são relevantes para saber a quem considerar moralmente. Isso já é reconhecido amplamente no caso dos bebês, dos humanos com impedimentos cognitivos e assim por diante. Entretanto, isso também implica que todo ser senciente, independentemente de espécie, deve ser moralmente considerado. Em resumo, esse é o argumento da relevância. Então, próximo tópico. Alguma consideração ou igual consideração? Uma visão comum é de que devemos dar alguma consideração aos animais, mas que devemos dar uma consideração menor do que aquela que deveríamos dar aos humanos. Só que existe um princípio chamado princípio da igual consideração que sugere que isso é tendencioso, que dar uma consideração menor aos animais não humanos é uma atitude tendenciosa. Vamos ver um pouco sobre esse princípio. A ideia de igual consideração, ela já está implicada pelo argumento da relevância. Por quê? Bom, porque se a gente tem razões para considerar alguém porque esse alguém é passível de ser prejudicado e beneficiado, então a força dessas razões tem que depender da magnitude dos prejuízos e dos benefícios, e não da espécie a qual alguém pertence. Em uma abordagem não tendenciosa, prejuízos e benefícios de magnitude similar têm que receber o mesmo peso, e prejuízos e benefícios maiores têm que receber um peso maior do que prejuízos e benefícios menores. Então, esse princípio sugere não apenas que não existe justificativa para excluir os animais não humanos da esfera de consideração moral, sugere também que não existe justificativa para dar-lhes uma consideração menor.
Entretanto, poderia ser objetado que nem sempre a gente deve priorizar evitar o prejuízo maior, como sugere o princípio da igual consideração. Esse seria o caso, por exemplo, se alguém merecer o prejuízo do qual está padecendo. Né? Se esse for o caso, então parece que a gente tem razões para dar um peso menor a esse prejuízo ou mesmo desconsiderá-lo totalmente. Entretanto, mesmo que esse raciocínio estiver correto, isso não justificaria dar um peso menor ao bem dos animais humanos, porque a espécie a qual alguém pertence é o resultado da loteria natural, não é resultado de mérito ou demérito. Então, isso não poderia. O apelo a questões de merecimento não poderia justificar dar uma consideração menor aos animais não humanos. Bom, um ponto importante. Aceitar a igual consideração não nos compromete com uma teoria específica da ética, nem com uma corrente específica da ética normativa. Por quê? Bom, porque o princípio da igual consideração, ele próprio não prescreve qual é a ação correta. A ação correta ela é prescrita pelos vários princípios substanciais de cada teoria ética. Como a gente vai ver depois, esses princípios, por vezes, diferem no que eles prescrevem. Né? O que o princípio da igual consideração prescreve é apenas que, seja lá qual princípio substancial a gente adotar para determinar qual é a ação correta, não existe justificativa para a gente dar um peso diferenciado ao bem dos indivíduos por conta de fatores arbitrários, como a espécie a qual alguém pertence, sua raça, seu gênero e assim por diante. Então, outro ponto importante, né? A consideração moral plena de todos os seres sencientes foi defendida a partir das mais variadas teorias da ética normativa. E isso que a gente vai ver em detalhes a partir de agora. Então, a gente viu, né, um argumento, o argumento da relevância, e um princípio, o princípio da igual consideração, que defende que devemos dar consideração moral plena a todos os seres sencientes. Esses são, né, os argumentos e princípios gerais que eu falei no começo da apresentação. Agora vamos ver especificamente como que isso aparece em cada teoria da ética normativa. Bom, vamos ver de uma vez só 5 teorias, né? Depois a gente vai passar para outras que não estão cobertas agora nesse bloco dessas 5. Né? Então, utilitarismo, prioritarismo, igualitarismo, maximin e suficientismo. Vamos ver. Várias posições em ética normativa são caracterizadas por almejarem uma meta, que é o caso daquelas 5 ali. E o que distingue uma das outras é a meta almejada. Só fazendo um parênteses aqui, alguém poderia pensar que todas essas teorias são necessariamente consequencialistas. Né? Várias dessas teorias têm variantes tanto consequencialistas quanto variantes deontológicas. Tá? Então, eu agrupei elas como teorias que almejam uma meta. Várias delas, né, têm variantes consequencialistas, outras têm variantes deontológicas, outras têm variantes dos dois tipos. Tá? Então, vamos ver alguns exemplos. Tá? O utilitarismo visa maximizar o saldo total agregado de bem-estar. Isto é, o total agregado positivo menos o total agregado negativo, né, somando ali todos os indivíduos afetados. Então, essa é a meta do utilitarismo. Já o prioritarismo também visa maximizar o saldo total, mas considera que uma unidade adicional de bem-estar tem mais valor quanto pior for a situação de quem a receberia. O prioritarismo é um pouco diferente do princípio da utilidade marginal decrescente, que o princípio da utilidade marginal decrescente diz que uma unidade adicional de recurso gera mais utilidade dependendo do quão ruim é a situação de quem receberia esse recurso. Segundo o prioritarismo, é a própria utilidade que tem valor marginal decrescente, ou seja, uma melhora no bem-estar de quem está pior tem maior valor, segundo o prioritarismo. Bom, o igualitarismo visa diminuir a desigualdade entre os indivíduos e visa também maximizar o saldo total, portanto, também prioriza quem está pior. Já o maximin almeja que o nível mínimo de bem-estar seja o mais alto possível, então vai priorizar aqueles que dentre todos estão na pior situação de todas. E o suficientismo estabelece uma linha a partir da qual a vida é suficientemente boa e almeja que os indivíduos estejam acima dessa linha. E em relação aos indivíduos que estão abaixo dessa linha, o suficientismo vai estabelecer a prioridade com base em 3 critérios. Primeiro, dependendo do quão longe cada indivíduo está da linha, quanto mais longe, maior prioridade recebe, de quantos indivíduos forem beneficiados pela ação e do tamanho do benefício que seria causado a cada indivíduo. Bom, então, a seguir a gente vai ver um exemplo com 3 dessas teorias, para não ficar muito complicado e muito longo, para a gente entender por que elas, todas essas 5, necessariamente têm que dar igual consideração a todos os seres sencientes. Mas essa conclusão que a gente vai tirar em relação a essas 3 teorias se aplica às outras 2, se aplica a todas as 5. Então, considere as seguintes situações. Na situação 1, S1, a gente tem o indivíduo A com mais 20 de bem-estar e o indivíduo B com mais 10.
E o total agregado, então, é mais 30, 20 mais 10. E o nível mínimo de bem-estar é mais 10. O indivíduo B, né, o indivíduo que está pior, está com mais 10. E o nível de desigualdade entre eles é de 10 pontos. Já na situação S2, a gente tem o indivíduo A com mais 14 de bem-estar, o indivíduo B com mais 15 e um total agregado de mais 29, 14 mais 15. E o nível mínimo de bem-estar é mais 14, que é o indivíduo A, quem está pior nessa situação. E o nível de desigualdade entre os indivíduos é de 1 ponto, né, 14 e 15. Bom, como que as três teorias, né, discordariam em relação a qual dessas situações é a melhor e qual é a pior? Bom, para o utilitarismo, S1 é melhor, né, porque ele se baseia no total agregado e o total é maior, é mais 30 em comparação a mais 29. Já segundo o Maximin, S2 é a melhor situação porque o nível mínimo é maior, é mais 14, em S1 é mais 10. E para o igualitarismo, também S2 é melhor porque nela o nível de desigualdade é menor, é 1 ponto em comparação a 10 pontos em S1. Em que sentido, então, a gente poderia dizer que todas essas teorias teriam que aceitar a igual consideração? No seguinte sentido, se os indivíduos trocassem de lugar, teriam que manter a mesma decisão. Ou seja, né, se aqui em S1 quem tivesse com mais 20 fosse o B, e quem tivesse com mais 10 fosse o A, e na S2 quem tivesse com mais 15 fosse o A e mais 14 o B. Elas teriam que manter a mesma decisão. Por quê? Bom, se alguém se recusa a defender a mesma decisão nos casos onde os indivíduos trocam de lugar, por exemplo, vamos supor que o indivíduo que está decidindo deseja sempre priorizar quem é humano, então, se ele se recusa a manter a mesma decisão se os indivíduos trocam de lugar, nesse caso ele já não vai alcançar a meta buscada pela teoria em questão, porque todas essas metas são metas impessoais, elas visam maximizar ideais que dizem respeito a todos os seres sencientes. Bom, agora vamos ver como que isso pode aparecer, igual consideração de todos os seres sencientes, pode aparecer em abordagens de influência kantiana. O Immanuel Kant caracterizou o imperativo categórico como um princípio racional que devemos sempre seguir, independentemente de nossas inclinações contrárias. Segundo Kant, é dessa exigência racional, do imperativo categórico, que derivam todos os deveres morais. E o Kant formulou o imperativo categórico de várias maneiras, mas para o que a gente vai discutir, é importante somente aqui a primeira e a segunda formulações do imperativo categórico. A primeira formulação afirma que devemos agir de maneira tal que possamos racionalmente querer que a máxima por trás de nossa ação, ou seja, o princípio, seja uma lei universal. Ou seja, assim, resumindo de maneira bem curta e grossa, mas deixando de fora várias nuances, mas de maneira curta e grossa é isso, né? Só é correto fazer algo se pudermos racionalmente querer que todos também o façam. Já a segunda formulação, que o Kant pensava ser derivada dessa primeira, prescreve tratar todos os seres racionais como fins de si mesmos e nunca como meros meios, ou seja, nunca como meros recursos, por exemplo. O Kant acreditava que, porque os animais não são capazes de aplicar o imperativo categórico, então os nossos deveres para com eles seriam indiretos para com os humanos. Nessa visão, por exemplo, o erro em prejudicar um animal estaria no potencial para prejudicar os humanos, e não no mal feito ao animal. Só que kantianos contemporâneos, como a Christine Korsgaard e o Julian Franklin, defenderam a abordagem geral do Kant, mas rejeitaram que ela deveria ser aplicada somente aos seres racionais. Argumentaram que, se estivéssemos no lugar de um animal, não consideraríamos aceitável sermos desconsiderados como eles são, e que, portanto, todos os seres sencientes deveriam ser considerados fins de si mesmos, mesmo que não sejam capazes de entender e aplicar o imperativo categórico. Por exemplo, similarmente ao que foi apontado pelo argumento da relevância, que a gente viu antes, Julian Franklin argumentou que o Kant confunde os sujeitos do imperativo categórico, que esses sim precisam ser racionais, que são aqueles passíveis de ser responsabilizados, com os objetos aos quais o imperativo categórico se aplica, que não precisam ser racionais, precisam ser apenas sencientes. Então, o Julian Franklin reinterpretou a segunda formulação do imperativo categórico da seguinte maneira: haja de tal maneira que você sempre trate a senciência, seja em si mesmo ou no eu de qualquer outro, nunca simplesmente como um meio, mas também, ao mesmo tempo, como um fim. Então, para o Julian Franklin, em vez da formulação do Kant, essa formulação, que é baseada na senciência, é que estaria verdadeiramente conectada com a primeira formulação, que é a da lei universal. Bom, vamos ver como é que isso aparece também na ética do discurso.
A ética do discurso defende que devemos seguir somente princípios que seriam mutuamente aceitáveis por todos os afetados pelas consequências da aplicação desses princípios. E defende também que esses princípios só podem ser definidos por meio do debate público, onde todos os argumentos a favor e contra os diferentes pontos de vista devem ser examinados e comparados. Então, com base nisso, poderia-se pensar que, porque os animais não possuem competência discursiva, então que a ética do discurso os excluiria da consideração moral. Entretanto, a gente não deve confundir as seguintes categorias essenciais da ética do discurso. Primeiro, os agentes morais são os agentes capazes de agir moralmente. 2. Os debatedores morais são aqueles capazes de participar do discurso moral. E 3. Os sujeitos morais são aqueles que, independentemente de serem ou não agentes ou debatedores morais, são passíveis de serem prejudicados ou beneficiados, similarmente ao que aparece lá no argumento da relevância. Então, para que os pontos de vista de todos os afetados pela decisão sejam considerados, a discussão precisa envolver o maior número possível de participantes. Só que nem todos os participantes, nem todos os afetados podem participar da discussão. Então, quando isso não for possível, de acordo com a ética do discurso, os participantes devem aceitar apenas aquelas normas com as quais os afetados por elas concordariam, mesmo que não sejam capazes de participar. Isso implica considerar, então, não somente quem não pode participar do debate por questões logísticas, questões de distância, por exemplo, mas também quem não pode participar devido à falta de competência discursiva, que é o caso dos bebês, das crianças, dos humanos com impedimentos cognitivos e também dos animais não humanos. Bom, como que agora a igual consideração de todos os seres sencientes pode ser defendida a partir do contratualismo? Então, uma teoria da justiça, do John Rawls, é provavelmente a obra mais influente no contratualismo contemporâneo, muito por conta dela inserir um método para garantir a imparcialidade, que é a principal característica aí do contratualismo contemporâneo. Esse método consiste em imaginar agentes racionais que visam maximizar o seu próprio bem-estar, mas que não nasceram ainda no mundo em que viverão. Essa é a chamada posição original. Na posição original, os contratantes precisam decidir quais princípios morais e políticos vão vigorar nesse mundo futuro. Mas eles precisam decidir sob um véu da ignorância, onde não sabem quais características terão enquanto indivíduos. Não sabendo a sua raça, seu gênero, sua nacionalidade, se nascerão ricos ou pobres, se nascerão saudáveis ou com alguma doença, e etc. Tudo isso vai ser sorteado. Então, como vai ser sorteado, existem iguais probabilidades deles nascerem como qualquer um dos indivíduos desse mundo futuro. A ideia geral desse método é que aquilo que os agentes racionais e autointeressados considerassem justo ou injusto sob tais condições, por trás do véu da ignorância, então isso seria de fato justo ou injusto. O próprio Rawls acreditava que esse método não era aplicável às nossas decisões que afetam os animais, porque ele acreditava que para alguém ser protegido por princípios de justiça, precisava também possuir um senso de justiça, porque isso é necessário para decidir na posição original. Esse raciocínio faria sentido se, para alguém ser injustiçado, fosse necessário também ter um senso de justiça. Mas considere esse exemplo. Vamos imaginar que, por exemplo, um bebê recebe menos comida do que outros bebês em um berçário por conta da cor da sua pele. O fato de o bebê não ter um senso de justiça não faz com que o tratamento que ele recebeu deixe de ser injusto. O bem-estar desse bebê recebeu um peso menor com base em um fator arbitrário, que é resultado da loteria natural, a cor da pele. É claro que, para alguém ser responsabilizado caso cometa uma injustiça, precisa ter também um senso de justiça, mas esse exemplo parece mostrar que não é necessário ter um senso de justiça para sofrer uma injustiça. Então, a falta de um senso de justiça nos animais não torna justa a desconsideração que tipicamente recebem. Peter Carruthers, outro contratualista, defendeu que não temos razões para evitar prejudicar os animais, porque se os agentes estão aplicando o véu da ignorância, lá na posição original, eles podem, segundo a visão do Carruthers, presumir que serão humanos na futura sociedade, porque os animais não são capazes disso. Entretanto, como apontado aí pelo Donald van der Veer, os agentes na posição original também sabem que entendem princípios morais e políticos muito complexos, mas isso não implica que na posição original eles possam presumir que na futura sociedade eles vão manter esse nível de racionalidade, porque se eles pudessem, ficariam tentados a favorecer os indivíduos mais racionais.
Então, pela mesma razão, parece que na posição original, por trás do véu da ignorância, os contratantes também não deveriam saber a qual espécie pertenceriam. Isso foi desenvolvido também pelo Mark Rowland. Né? Ele observou que um dos objetivos do véu da ignorância é descartar as vantagens e desvantagens não merecidas que são resultados da sorte. É por isso que o véu da ignorância exclui o conhecimento das propriedades naturais que alguém teria, raça, gênero, etc. Entretanto, observa aí o Mark Rowland, o pertencimento a uma espécie, como todas as outras propriedades naturais, é um resultado não merecido da loteria natural e, portanto, os benefícios e prejuízos que dela resultam também são não merecidos. É por isso que o conhecimento sobre a qual espécie pertencemos ou a qual espécie pertenceremos no mundo futuro deve ser excluído na posição original. Então, nós temos de imaginar o que nós decidiríamos se não soubéssemos se nasceríamos como humanos ou como animais não humanos. Assim que esses autores incluíram a igual consideração por todos os seres sencientes numa estrutura contratualista. Bom, então, se na posição original nós temos de imaginar agentes racionais e autointeressados, quanto maior a probabilidade deles serem sorteados para serem animais não humanos após o véu ser levantado, mais fortemente eles defenderiam a igual consideração. No mundo real, essa possibilidade seria gigantesca. Por quê? Porque a quantidade de animais não humanos é vastamente maior do que a quantidade de humanos. Bom, agora, abordando então éticas centradas no caráter. 2 exemplos vamos ver: ética das virtudes e ética do cuidado. As éticas centradas no caráter defendem agirmos da maneira que alguém com um bom caráter moral agiria. Então, 2 exemplos são a ética de virtudes e a ética do cuidado. A ética das virtudes defende agirmos da maneira que alguém virtuoso agiria. E qualquer ética das virtudes plausível considerará a crueldade e a indiferença ao sofrimento como vícios, e considerará a compaixão, a bondade e a sensibilidade como virtudes. Por isso, poderia ser argumentado, a partir de uma perspectiva da ética das virtudes, que o tratamento típico dado aos animais exibe sérios vícios de caráter. Além disso, como a insensibilidade não é virtuosa, a ação virtuosa não é meramente evitar de causar dano, mas também ajudar sempre que possível. Já a ética do cuidado defende termos um caráter cuidadoso, o que implica evitar de prejudicar e também tentar ajudar, especialmente aqueles que estão vulneráveis e que são dependentes de nós. Entretanto, algumas das proponentes da ética do cuidado rejeitaram a igual consideração, porque ela implica dar o mesmo peso a quem não temos uma relação próxima. Na visão dessas autoras, isso, que decorre da igual consideração, é não dar uma importância suficiente às nossas emoções, que elas são mais fortes no caso daqueles indivíduos para com quem nós nos relacionamos. Bom, uma maneira de responder a isso é insistir que dar um peso maior a quem a gente tem uma relação de proximidade é um viés. Por exemplo, vamos supor que alguém que a gente não conhece corre um sério risco de vida e alguém com quem a gente tem uma relação está com uma dor, mas é uma dor leve. Parece que ainda assim a gente tem razões para ajudar primeiro quem a gente não conhece, simplesmente porque a magnitude do dano ali é maior. Além disso, isso é importante, o critério da relação de proximidade ele não está necessariamente implicado pelo ideal da gente ser agentes cuidadosos. Também é possível defender um cuidado em termos imparciais, ou seja, rejeitando o critério da relação. Outra maneira de responder é apontar que priorizar quem tem a gente priorizar com aqueles indivíduos com quem a gente tem relações pessoais não implica desconsiderar, nem implica deixar de ajudar aqueles com quem nós não temos essas relações especiais, porque a gente não vai ser agentes cuidadosos se a gente não nos importar com aqueles que estão sofrendo. Se a gente fosse fazer das relações pessoais a única base do cuidado, então a gente teria que negligenciar até mesmo a maioria dos humanos. Então, temos aí razões para defender um cuidado em termos imparciais a partir de uma perspectiva da ética do cuidado, ou seja, mostrando que o critério das relações pessoais não se segue diretamente do ideal de sermos agentes cuidadosos. E fazendo também essa segunda condição, né? Fazendo também concedendo para efeito da argumentação que mesmo se a gente fosse inserir aí um princípio de um critério de relações pessoais,
nós teríamos ainda assim razões para cuidar e evitar prejudicar mesmo aqueles com quem a gente não tem relações pessoais, mesmo que a gente priorizasse quem a gente tem essas relações. Bom, agora vamos abordar uma objeção a tudo isso que eu defendi, né? Eu defendi que tem um grau mínimo de convergência, e esse grau mínimo de convergência entre essas várias teorias parece implicar rejeitar a exploração animal e defender ajudar os animais. Mas tem uma objeção, que é a de que o utilitarismo é incompatível com abolir a exploração animal. Vamos ver. Então, dado que a gente viu até agora, parece haver tanto argumentos gerais quanto argumentos específicos de cada teoria para a gente rejeitar todas as práticas especistas, incluindo aí a exploração animal. Mas poderia ser objetado que o utilitarismo, apesar de implicar a igual consideração, é incompatível com abolir a exploração animal. E isso é defendido tanto por alguns dos proponentes do utilitarismo quanto por alguns dos seus críticos. Isso por quê? Bom, porque o utilitarismo requer prejudicar indivíduos se essa for a forma mais eficiente de maximizar o saldo total de bem-estar, ou se for a maneira mais eficiente de minimizar o total de sofrimento, no caso aí do utilitarismo negativo, que tem a meta de apenas minimizar o total de sofrimento. Bom, para a gente examinar essa objeção, é importante a gente observar que o cálculo utilitarista poderia ser utilizado para avaliar tanto a instituição da exploração animal como um todo, ou cada caso individual de exploração animal. Vejamos. Quanto à exploração animal como um todo, claramente ela produz muito mais prejuízos do que benefícios. Por quê? Bom, o prejuízo padecido por cada animal, anos perdidos com a morte, né? Anos perdidos de vida com a morte, e uma vida repleta de sofrimento, que geralmente é o caso, isso é um dano muito maior do que o benefício obtido por cada humano com a exploração animal. E, além disso, a quantidade de indivíduos prejudicados pela exploração animal é muito maior do que a quantidade de indivíduos beneficiados. Então, o saldo total agregado da exploração animal é vastamente negativo. Talvez seja a coisa que tenha o saldo total agregado mais negativo que a gente conhece em termos de práticas humanas. Né? Depois tem os danos naturais e é um pouco diferente. Depois a gente vai ver. Bom, poderia ser objetado que esse raciocínio que eu desenvolvi faz sentido em formas de utilitarismo focadas em avaliar instituições e regras gerais, mas que aquelas focadas em avaliar cada ato individualmente poderiam defender que talvez, em um caso ou em outro, explorar os animais seria o que melhor alcançaria a meta utilitarista. E, além disso, poderia ser argumentado que o saldo total agregado poderia ser melhor maximizado se a exploração animal fosse reformada para que os animais tenham vidas positivas em vez de aboli-la. Pois, então, haveria mais animais nascendo, tendo vidas positivas ao longo do tempo, mesmo que eles fossem mortos. Mas será que essa seria a maneira mais eficiente de alcançar a meta utilitarista? Vamos ver. Bom, primeiro, como o utilitarismo é uma forma de consequencialismo, para a gente avaliar qual opção produz as melhores consequências, a gente precisa levar em conta também a influência que cada decisão teria nas decisões dos outros agentes dali para frente, e não apenas as consequências isoladas da nossa decisão. Tem que avaliar como que isso influenciaria outros agentes a decidir. Bom, levando isso em conta, parece que defender a abolição do uso de animais tem muito maiores chances de ter melhores consequências ao longo do tempo daqui para frente do que defender uma reforma na exploração animal. Isso se dá por duas razões. Primeiro, ainda que de acordo com o utilitarismo de atos, né, só o de atos, seja correto matar uns para salvar outros em contextos muito específicos, e aí, independentemente da espécie dos prejudicados e dos beneficiados, dada a vigência do especismo na sociedade, se isso fosse defendido, o público muito provavelmente entenderia que é aceitável matar não humanos para beneficiar os humanos. Isto é, faria o julgamento com base na espécie, que não é o que o utilitarismo faria. E faria isso em contextos onde o próprio utilitarismo não aprovaria. Então teria um risco de não ter boas consequências. E dois, mais importante, o ideal de abolir a exploração animal, por divulgar a consideração por todos os seres sencientes, poderia motivar as pessoas a tentarem fazer com que o mundo seja melhor possível para todos os seres sencientes dali para frente, evitando prejudicá-los e também tentando ajudá-los. A defesa do uso de animais, por outro lado, reforça que os animais são meros recursos, e isso torna bastante improvável que vai conduzir as pessoas a almejarem um mundo melhor possível para todos os seres sencientes, tentando ajudá-los, por exemplo. Então, parece que se a gente leva em conta as probabilidades de consequência em longo prazo, que é o que todo consequencialista tem que fazer,
então a gente também tem razões utilitaristas, seja de regras, seja de atos, a favor de abolir a exploração animal. Bom, vamos falar um pouco agora sobre a situação dos animais selvagens. Até o momento, os programas que lidam com os animais selvagens são normalmente guiados por valores ambientalistas, com raras exceções. Segundo os valores ambientalistas, os animais só possuem valor enquanto meio para a manutenção dos ecossistemas ou para a preservação de espécies. Desde que não extingam o ecossistema, desde que não ameacem uma espécie, os valores ambientalistas não vêem nada de errado com prejudicar os animais e muito menos vêem razões para ajudá-los. Só que, como a gente viu, se o argumento da relevância for sólido, os seres sencientes têm valor em si, e não apenas enquanto recurso para a manutenção de espécies ou ecossistema. Então, como seria uma abordagem que respeitasse os animais selvagens enquanto seres sencientes? Bom, em primeiro lugar, a moralidade das ações teria que ser avaliada no quanto elas prejudicam ou beneficiam esses animais, independentemente de se essas ações realizam ou não valores ambientalistas. Então, essa mudança de atitude não se limitaria a prevenir práticas humanas que prejudicam os animais. Incluiria também prevenir os danos que os animais padecem por conta de processos naturais. Por um motivo muito simples. Se alguém é moralmente considerável, a gente vai querer beneficiar esse indivíduo. Se a gente se importa realmente com o bem desse indivíduo, a gente não vai fazer distinção entre saber se ele está sendo prejudicado por práticas humanas ou por processos naturais. O que a gente vai almejar é beneficiá-lo. Bom, muitas pessoas pensam que a grande fonte de dano para os animais que estão na natureza são as práticas humanas. Claro que muitas vezes as práticas humanas agravam esses danos, mas os animais já são muito prejudicados em uma base diária por fatores que são processos naturais. Por exemplo, fome, sede, doenças, desastres naturais, condições meteorológicas hostis, lesões físicas, conflitos entre animais, etc. Bom, muito importante, o sofrimento e as taxas de mortalidade prematuras altíssimas decorrem já por conta da estratégia reprodutiva predominante, que consiste em ter milhares ou mesmo milhões de filhotes por ninhada. Isso é a forma de reprodução padrão dos animais na natureza. É muito comum em répteis, anfíbios, peixes, crustáceos, insetos. A vasta maioria desses animais se reproduz dessa maneira, tendo milhares ou mesmo milhões de filhotes por ninhada, e em populações estáveis a gente pode deduzir que sobrevive, em média, apenas 2 por ninhada. Se a população permaneceu estável ao longo de algumas gerações, então, em média, sobreviveu apenas 2 por ninhada. Então, todo o restante, né, milhares, milhões, nasce exclusivamente, geralmente, só para experimentar o sofrimento de morrer, geralmente de fome. Então, esses números são tão gigantescos que fazem até mesmo os números da exploração animal quase desaparecerem em comparação. É uma coisa que a primeira vez que a gente se depara, a gente meio que duvida. Bom, quem quiser ver estatísticas, está no artigo que eu deixei aqui nas referências. Tá? Bom, então, parece que a gente tem razões para tentar prevenir essa vasta quantidade de sofrimento e de mortes prematuras. Algumas coisas já vêm sendo feitas pontualmente para prevenir esses danos, muito isoladamente, mas muito mais poderia ser feito com o desenvolvimento da área e da biologia do bem-estar, que seria um campo científico só para avaliar o que poderia ser feito nessa situação, tá? Que alguns autores têm proposto. Mas poderia ser objetado que prevenir danos naturais só é compatível com teorias consequencialistas, dada a meta que as teorias consequencialistas têm de tornar o mundo um lugar menos ruim. Entretanto, essa meta de tornar o mundo um lugar menos ruim, ela é completamente compatível com abordagens não consequencialistas, deontológicas, centradas no caráter, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui com uma abordagem deontológica, depois com uma abordagem contratualista, que pode ser deontológica ou não, e com uma abordagem centrada no caráter. Primeiro, as abordagens deontológicas poderiam reconhecer um dever geral de ajudar quem precisa, independentemente da origem do dano e independentemente de desdobramentos de consequências. 2. Numa abordagem contratualista, sob um véu da ignorância, parece que a gente defenderia que recursos deveriam ser destinados para ajudar essa gigantesca quantidade de vítimas, porque, sob o véu da ignorância, a gente teria que pesar a altíssima probabilidade de a gente vir a ser um desses indivíduos, depois que o véu fosse levantado. Bom, 3. Ajudar somente vítimas de danos antropogênicos parece totalmente incompatível com um caráter virtuoso ou com um caráter cuidadoso, porque são tipos de caráter que visariam ajudar aqueles que estão em necessidade. Bom, só que poderia ser objetado que, em abordagens kantianas, nós teríamos que dar um peso
menor a essa questão por se tratar de um dever imperfeito, ou seja, é um dever que ele não é possível de ser cumprido para com todos aqueles que necessitam. Nesse caso, né, não é possível ajudar a todos os que necessitam. Entretanto, isso não significa que não possa existir critérios para a gente escolher quais casos de dever imperfeito priorizar. Então, temos vários deveres imperfeitos, é impossível cumprir todos, né? Mas pode existir critérios para a gente selecionar quais deveres imperfeitos são mais importantes. Por exemplo, a gente poderia dizer que a situação dos animais selvagens deveria receber uma grande atenção porque apresenta uma enorme quantidade de vítimas e que essas vítimas normalmente têm sérios danos individualmente. Novamente, esse critério de priorização, quantidade de vítimas, gravidade da situação de cada vítima, ele é compatível tanto com posições consequencialistas quanto com posições não consequencialistas. Por exemplo, posições deontológicas poderiam reconhecer esse critério, mas estabelecer barreiras deontológicas, né, constraints, como se fala em inglês. Por exemplo, a exigência de não violar direitos ao se tentar ajudar. Então, seria uma maneira de incorporar isso em teorias deontológicas. Bom, conclusão. Uma estratégia possível para a gente defender a consideração moral de todos os seres sencientes é defender uma teoria ética específica e mostrar que ela oferece razões para fundamentar essa consideração. De fato, como a gente viu, né, vários autores das mais variadas correntes aí fizeram isso a partir das mais variadas teorias éticas. Mas um risco desse tipo de abordagem é as pessoas que acreditam que outras teorias éticas são melhores pensarem que elas não precisam considerar todos os seres sencientes. Então, parece que é mais promissor enfatizar que existem fortes razões para a gente aceitar a consideração moral plena de todos os seres sencientes, seja lá qual visão de ética a gente considerar mais plausível. Esse seria o grau mínimo de convergência que eu defendi nessa apresentação. E uma boa evidência na prática desse grau mínimo de convergência é a Declaração de Montreal sobre a Exploração Animal, que foi publicada em 4 de outubro de 2022. Né? Já vai fazer aí 2 anos. E ela foi assinada por mais de 500 filósofos, né? Especialistas em ética e filosofia política, né? Doutores, né? No mundo todo, de mais de 40 países, e defende que o uso atual dos animais não humanos como recursos é moralmente censurável e deveria acabar, ou seja, uma declaração abolicionista. E ela começa com o seguinte trecho: somos pesquisadores no campo da filosofia moral e política. Nossos trabalhos têm raízes em diferentes tradições filosóficas, como aquelas várias que a gente viu, e raramente concordamos uns com os outros. Concordamos, no entanto, com a necessidade de uma profunda transformação em nossas relações com os outros animais. Condenamos as práticas que envolvem tratar os animais como objetos ou mercadorias. Então, isso já é uma evidência na prática daquele grau mínimo de convergência. E será que uma declaração similar deveria ser feita também em relação a termos fortes razões para tentar melhorar a situação dos animais selvagens? Segundo o que eu argumentei, ao que parece, tudo indica que sim. Bom, é isso então. Obrigado, pessoal, e até a próxima.